Aí eu resolvi, já decepcionado com a faculdade, não ter nada. Vou fazer a experiência do que é não ter nada. Eu quero andar pelo mundo sem nada. Só que aí a família, ofendida com a minha opção, cortou relações. E o que era para ser uma experiência virou situação. E assim eu vivo até hoje. E aí eu cheguei no meio mais pobre, pedindo o que comer, pedindo onde dormir, e as pessoas começaram a me olhar com igualdade. Como eu tinha a visão condicionada, porque a gente é condicionado por uma mídia safada, cheia de psicologia do inconsciente, eu cheguei no meio dos mais pobres como quem chega no meio dos ignorantes. Eu vou ensinar eles, porque eu tive mais escolas. E começava a falar da humanidade, da desigualdade, mas a língua que eu falava não era a língua daquele lugar. E as pessoas ali já estavam me olhando com igualdade, porque eram fodidos, mais do que todo mundo. Então eu percebia que com igualdade eles eram mais espontâneos, eles riam da minha cara, do meu jeito de falar. Eu de repente me dei conta que ninguém entendia o que eu estava falando. Aí eu me senti um idiota, 2 vezes. Primeiro porque eu achei que eu estava indo para o meio da ignorância, e eu percebi que ignorante ali era eu. E segundo porque eu percebi que eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e só uma boca. Eu tenho que ouvir mais, observar mais e falar menos. E eu comecei a fazer isso, prestar atenção. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a mudar os valores, começa a mudar o comportamento. E eu acho que é isso que vai mudar a estrutura toda da sociedade. Porque os mais pobres não só constroem a sociedade, eles sustentam a sociedade, eles mantêm a sociedade. A carga tributária, que é o que banca o Estado, ela está em cima do consumo. Ela não está em cima nem do patrimônio, nem da renda. E estando em cima do consumo, se divide entre a maioria. O mais pobre paga pela sociedade. E, no entanto, ele é traído, ele é sabotado, ele é desprezado, ele é perseguido, ele é enganado, ele é visto com desprezo. E ele se sente assim. É isso que é mais grave. Quando a gente percebe o valor que a gente tem, a gente para de se sentir humilhado. A primeira vez que alguém me desprezou, que eu demorei para perder o jeito de riquinho, a primeira vez que alguém mandou eu sair com desprezo, sai daí, seu vagabundo, eu ri, porque isso não me humilha. A grosseria da arrogância não me humilha em nada, porque a arrogância é a capa da insegurança. Essas pessoas morrem de medo. Botam uma arrogância, vestem uma arrogância, uma superioridade, mas é falso. A gente não pode aceitar isso. É como um presente. Se você aceitar o presente, você vai levar. Mas você pode não aceitar esse presente, e aí você não leva. É preciso a gente não tomar um insulto para si. É somente uma manifestação. A gente não passa a ser o que pensam que a gente é, ou o que dizem que a gente é. A gente não pode ter vergonha de não ter roupa de marca. A coisa é tão absurda que uma pessoa honesta, generosa, leal, sincera e mal vestida é mal vista. E um pilantra bem vestido com terno caríssimo, que paga a campanha de político, que desvia milhões, que prejudica milhões de pessoas, é bem visto, é visto como um vitorioso. A gente tem que mudar os símbolos da vida. Eu não estou aqui para vencer na vida, eu estou aqui para viver. Eu não quero mudar o mundo, eu quero ter satisfação na minha vida. Eu quero que o mundo mude, porque ele muda o tempo todo. E depende da nossa atitude. É preciso a gente enxergar a realidade como ela é, para poder escolher como se colocar dentro dela. A gente não pode estar se iludindo conforme as ilusões são colocadas. Hoje, as pessoas têm um inimigo dentro de casa, que é o pior inimigo que eu já vi, que se chama televisão. A televisão é comercial e pessoas muito bem pagas trabalham com psicologia do inconsciente para criar valores, para criar objetivos de vida. A gente quer não o que a gente escolhe, mas o que é mandado. E existe uma pressão que te discrimina se você não quiser o que todo mundo quer. Quantas vezes eu ouvi, meu filho, você não pode pensar assim, ninguém pensa assim, você tem que pensar em você mesmo. Existe uma estratégia para você ficar prestando atenção perto de você, nas suas coisas, nas suas roupas, na sua casa, no seu carro, em volta, para você não olhar o mundo, para você não perceber que isso é uma coletividade. E quando eu falo nós família humana. É todo mundo, inclui todo mundo. Em todas as classes tem exceções à regra. E são essas exceções que contaminam, que pensam por si, ou pelo menos tentam pensar por si. É preciso a gente perceber que a gente não tem a visão de mundo que a gente criou. É uma visão de mundo criada para a gente ter. É uma visão de mundo mentirosa. E tem muito poder, porque está na casa de 99% das pessoas. Ensinam para a gente que o objetivo da vida é patrimônio, é segurança, é conforto. E não é, é afeto. Há muito tempo atrás, eu tinha 18 anos, ainda estava na faculdade, eu encontrei um velhinho que estava com quase 90 anos, bem velhinho, cheio de doença, e era um rico empresário de exportação e importação. Ele falou umas coisas comigo que, para mim, foram importantíssimas. Ele falou, eu fiz tudo o que me mandaram fazer na vida.
Eu corri atrás de patrimônio. Eu montei uma empresa e essa empresa deu certo. Eu posso visitar a Europa 3, 4 vezes por ano, se eu quiser. Eu, para a sociedade, sou um vitorioso. Mas hoje eu estou doente. Eu estou sentindo que a morte está perto. Estou tomando um monte de remédio. E aí eu olhei para a minha vida. E ela perdeu totalmente o sentido. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim em algum lugar. E eu acreditei. Eu não pude conviver com meus filhos. Não pude criar afeto com os meus filhos, porque eu estava muito ocupado desenvolvendo a empresa. Então eu paguei pessoas muito bem qualificadas para formá-los. E eles estão muito bem formados, estão bem colocados no planeta, em vários lugares, ganhando só de seu dinheiro. Mas agora eu queria ter afeto, eu queria ter aproximação com eles. E eu não tenho aproximação nenhuma, nem eles comigo. E o que eles fazem? Eles pagam pessoas muito bem qualificadas para cuidar de mim até a morte. Aí eu percebi que o principal da vida é abstrato, não é concreto. Eles dizem que é concreto para a gente passar a vida correndo atrás, pagando o carnê, tendo que ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e ostentar, com vergonha de estar mal vestido. E a gente não dá valor que é importante. É o sentimento de integração com a coletividade, o sentimento de ser útil aos demais, o sentimento de fazer o bem, o sentimento de trocar afeto, amor com todo mundo. Isso é o significado da vida. E as pessoas que correm atrás de patrimônio, de riqueza, elas têm um vazio muito grande, não é à toa que você toma tanto antidepressivo. Será que alguém aqui não sabe que o afeto é a coisa mais importante da vida? A gente sabe, mas esquece, porque o massacre publicitário é criminoso. Ele está o tempo todo na cabeça da gente. Eu vi um filme chamado Criança, Alma do Negócio. Aliás, um filme bom de ver, um documentário. Tem uma frase ali que me marcou muito. A melhor hora para o publicitário é quando a televisão está ligada e ninguém está olhando. Porque aí ele está trabalhando diretamente com o inconsciente das pessoas. Você está na rua, vê um produto e tem uma vontade de comprar. Você pensa que a vontade é sua, mas não. Ela foi colocada no seu inconsciente por um publicitário que trabalha com psicologia do inconsciente. A gente anda pela vida abestalhado e não se questiona. É preciso questionar os objetivos que a gente tem, os valores que a gente tem, a visão que a gente tem de mundo, porque essa visão ela é apresentada distorcida. A gente pensa que a miséria é uma fatalidade, que a miséria é um azar ou uma incompetência. Não é. A miséria é uma estratégia. Ela é criada deliberadamente por essas cúpulas que passam por aí de helicóptero para manter os salários baixos, para o trabalhador ficar chantageado em qualquer condição de trabalho, por medo de ir para a miséria. Os planos de saúde financiam campanhas eleitorais. Então, não se investe na saúde pública. Por quê? Para dar medo. O motorista de ônibus, que já não ganha essas coisas todas, ele não fica sossegado se ele não tem um plano de saúde. O plano de saúde se dá bem por causa disso. Então, a saúde pública não é uma porcaria por incompetência, não. A saúde pública é uma porcaria porque interessa à indústria médica aos planos de saúde.